vamos lá. Bom, como eu falei anteriormente, eu vim falar ontem para vocês com relação à percepção versus a realidade. E quantas duas elas podem influenciar na tomada de decisão, tá? Quem não viu o vídeo ontem, dá uma olhada, o vídeo tá muito legal, sabe? Então ele tem, é rapidinho, mas eu acho que ele dá para ter umas dicas assim bem interessantes para o nosso dia a dia no mercado, tá? O Jonatas, boa noite, Danusa, boa noite, Jonatas, tudo bem? Como superar a ansiedade e o medo de iniciar no mercado, operando com realmente? Já opero no simulador e tenho bons resultados. Sinto que é bem diferente. Sim, Jonathan, é bem diferente, sim. Por que é bem diferente? Porque no simulador, por mais que... Eu vou falar um pouco também do simulador lá na frente, porque é importante o treinamento, tá? E uma das formas de treinar pode ser através do simulador. Mas no simulador, ele não está envolvido toda aquela dor da perda. Sabe que a gente falou algumas lives anteriores, alguma ou duas anteriores. Por quê? Aqui eu vou trazer também um pouco dessa questão. Nós, inclusive, é o próximo slide. Deixa eu até passar. Ó, eu combinei com o Jonas também, hein, gente? Ó, é o próximo slide. Olha aqui. Inclusive, o Robert J. Sternberg, né? Ele tem um livro de psicologia cognitiva e ele fala o seguinte: o objetivo da ação humana é buscar o prazer e evitar a dor. Ao tomar decisão, as pessoas procurarão maximizar o prazer e minimizar a dor. Então tem tudo a ver com o que você está falando, Jonathan, porque por mais que no simulador eu perca ou tome stop, eu não vou... Ai, gente, meu celular tá tocando, peraí. Por mais que no simulador eu perca ou tome stop... Ai, congelou minha tela, né? Ai, Jesus Cristo. Eu esqueço de desligar o celular e acaba ficando... Peraí, gente. Peraí que eu já vou resolver essa situação rapidinho. Ah, pronto, já deu. Resolveu. Tá tudo ok aí? Tudo ok, pessoal? Tamo junto? Voltou ao normal. Beleza, obrigada, Doug. Tamo junto, né? Então, por mais que no simulador eu... Beleza, obrigada, pessoal. Eu tome stop, eu tenha grandes perdas, no simulador, eu não vou ter a dor da perda. O máximo, eu vou estar com as minhas emoções de raiva, de frustração, de menos-valia. Lembra, nós falamos todas sobre essas emoções? Todas essas emoções, elas não estarão envolvidas na intensidade que elas estariam no mercado real. Por isso que é muito mais fácil realmente a gente operar o mercado, né, o simulador para o mercado, e que a gente... quantos e quantos relatos a gente não vê de pessoas que falam assim, nossa, eu estava super bem no simulador, né? Ou então, às vezes, a pessoa fala, nossa, no simulador eu peguei 15 mil, peguei 1.500, peguei, sei lá, que seja um valor alto para ela. Mas por quê? Porque no simulador não estão esses sentimentos envolvidos. E quando a gente passa para a conta real, o medo da perda, como esse... Gente, peraí. É que eu tô com a cabeça na frente. Deixa eu só diminuir aqui. Deixa eu deixar eu bem pequenininha. Pronto. Melhorou, né? E no simulador, né, como a gente... Fala, por mais que eu não consiga, né, que eu tenha bons resultados ou que eu tenha perdas, elas não serão tão dolorosas, né? Que é como o autor está dizendo pra gente. A gente é natural do ser humano, né? A gente evita a todo custo a dor. E a gente tenta maximizar as coisas boas, né? O que acontece? O que eu acredito que pode acontecer, sabe, Jonathan, que você pode fazer? Eu tenho alguns vídeos que eu falo um pouco de algumas estratégias de como você pode fortalecer o seu ego, né? Fortalecer o seu ser, ter um pouco mais de confiança para operar. E uma das coisas, eu vou trazer aqui nessa apresentação, mas eu tenho algumas lives e gravado alguns vídeos que eles falam com um pouco mais de tempo o que você pode fazer para você se tornar um pouco mais confiante para entrar no mercado.
Um erro que a gente comete muito é achar que quando a gente entra no mercado, aquela operação é a única operação da nossa vida. Que se eu não tiver gain naquela operação, esquece, eu tô fadada ao fracasso. E não é bem assim. Quando a gente segue algumas estratégias, né, algumas sugestões que eu deixei para vocês, a gente começa a perceber que aquele único gain ou aquele único loss, ele não vai definir o meu sucesso ou o meu fracasso no mercado. É uma sequência de operações, uma série, um período de tempo que vai determinar o meu sucesso ou o meu fracasso. Então, a gente entra com todas as nossas expectativas, com todas as nossas ansiedades, com todos os nossos anseios, os nossos medos, as nossas raivas, as nossas preocupações naquele mercado, né? Naquele momento. Essa é a operação da minha vida. Se eu não for bem nela, já era. E na verdade não é assim. Se eu tomo alguns cuidados no sentido de fazer um planejamento, que é o que eu vou falar hoje para vocês, a aula sobre planejamento. Se eu tiver alguns cuidados de fazer um bom gerenciamento de risco, né? E aí, ó, nós temos o Peretti, nós temos o Doug, que podem, os dois eles podem nos ajudar. O Martini e o Charles também podem nos ajudar com relação ao bom gerenciamento de risco. Se nós estivermos alinhados, né, e amarradinho todas essas coisas, as minhas emoções, e com o meu gerenciamento de risco, e com o meu planejamento, aí a possibilidade da gente ter sucesso no mercado é muito maior. E isso, Jonathan, diminui a minha ansiedade. Porque o que acontece? A ansiedade nada mais é que o medo do desconhecido. E a gente vive num mercado que é totalmente desconhecido pra gente. Lembram-se, eu sempre falo, né? Vocês já até conhecem a frase. Quem é a única variável controlável no mercado? Quem é? Falem pra mim quem é a única variável controlável no mercado. Exatamente, Luiz, é isso mesmo, você. Isso mesmo, Leandro, muito bem, Renan, isso. Se vocês já têm isso claro, já é um passo grande. Por quê? Porque eu vou começar a trabalhar com aquilo que eu posso controlar. O que eu não posso controlar, eu vou estudar o comportamento, vou estudar o que os teóricos falam, o que os estudiosos gráficos me falam, para eu conseguir ter uma noção do que pode acontecer, mas a única variável sou eu, tá? Assim, a única variável controlável sou eu. Aí, deixa eu ver aqui, o Luiz está falando assim, você me fez melhorar, achava que a questão de medo era minha exclusividade. Não é. Veja, no entanto, que é mais comum que parece. Sim, Luiz, é isso mesmo, é muito comum. E quando a gente não tem o medo, é arriscado, né? Porque, assim, é a mesma coisa que você vê aquelas pessoas que se submetem a grandes riscos, né? E elas acabam sofrendo algum acidente ou até mesmo morrendo, né? Vocês já viram histórias de pessoas que vão fazer uma live e que acabam morrendo porque elas se colocam em situações muito perigosas? É a ausência do medo. A ausência do medo, ela é muito perigosa. E no mercado que a gente atua, também. Só que assim, eu não posso ter um medo que vá me congelar. Quando eu tenho medo que acaba me congelando, aí é ruim. Agora, se eu consigo, né, criar situações favoráveis para minimizar, para baixar um pouco a minha ansiedade, para que eu possa trabalhar de uma forma saudável, aí eu posso começar a obter um pouco mais de êxito. Tudo bem, pessoal? Tá claro até aqui? O Doug tá falando que o maior problema do simulador é que você pode ficar fazendo médio e tal. Isso, tirando essas questões, legal, obrigada, gente. Tirando essas questões, é importante, então eu vou passar agora um slide para vocês, que tem tudo a ver, né, com essa pergunta que o Jonathan fez a princípio, né, e que o Luiz também falou pra gente, e uma frase que já faz algum tempo que eu vi no chat, mas que eu achei bastante interessante, né? E eu acho que ela tem tudo a ver com a gente. E daí, Luiz, é até mais uma frase pra gente se identificar,
tá? Por quê? Porque a gente às vezes acha que é um monstro, é o único monstro ali no mercado, né? Que tem sentimentos ou atitudes diferentes das de qualquer outra pessoa, e na verdade não é. Olha só essa frase. A pessoa falou assim, escreveu assim: peguei o índice no leilão e não consigo me desfazer da operação. E ele estava com uma quantidade de pontos muito bons, muito significativos, né? Eu não sei qual era a quantidade de contratos, assim, essa questão não interessa pra gente. O que interessa é o que está por trás disso. O que vocês acham dessa frase? O que vocês pensam com relação a isso? Fala pra mim. Como diz o grande mestre Charles Nader, quem atrapalha o meu negócio sou eu. É verdade, Luiz, o Charles tem toda a razão. O Charles é um psicólogo também, é verdade. Quem atrapalha o meu negócio sou eu. Tirando, eu saindo daqui o negócio flui, né? Como ele diz, o negócio foi feito para dar dinheiro, né? Eu que atrapalho. Então, falem para mim, o que vocês acham dessa frase aí dentro, no contexto que nós estamos trabalhando hoje? O que vocês acham dessa frase? Não acham nada? Oi, Danusa, cheguei atrasada. Tudo bom, Kelly? Mas que bom que você veio. Tá bom, depois você vê do começo, mas fica aí, continua com a gente. Obrigada, que bom que você veio. Ninguém acha nada, pessoal, dessa frase com relação ao que nós estamos, no contexto que nós estamos falando, do ser humano que evita a qualquer custo a dor? Nada? E qual o perigo que vocês veem nessa frase? Vocês não veem perigo nenhum nessa frase? Eu acho melhor eu ver quantas pessoas tem na sala, né? Porque eu acho que eu tô sozinha, só tô eu, o Doug e a Kelly. Tem 24. A Flávia também tá aqui. Um operador que não... que tem medo de risco, que não tem medo de risco, sim. Falta de estratégia também. Muito bom. Ganância, isso mesmo. Todas essas coisas. E além disso, pessoal, uma coisa que é muito, que para mim ficou muito marcado aí nessa frase, é como realmente a gente evita a todo custo o sofrimento e a gente está o tempo todo buscando a satisfação, né? Evitar o sofrimento. Por quê? O Alexandre tá, a Alessandra, não, é o Alexandre, a pessoa vira torcedora. E segura. Exatamente. A pessoa vira torcedora, né? E aí, o que ele tá fazendo ali? Ele tá evitando o sofrimento, evitando a dor. Só que de uma maneira errada. Vamos pensar na seguinte situação. Quem aqui... Eu acho que ninguém, acho que só eu passei por isso. Quem aqui, um dia que fez aquele trade bonito, que você vê aquele verde bonito na tua conta, você fica, olha. Aí você vai, fecha a janela, faz uma coisa, faz outra, volta, olha. Parece uma cria sua, nossa, ai que lindo, que verde bonito, que valor bonito. Quem aqui nunca ficou assim, feliz de ver um resultado, né, que você tenha feito? Acho que só eu, né? Fico que nem bobo olhando quando o resultado é muito bonito e falo, ai, que lindo. Quem nunca fez isso, né? Ai, o meu filho, que lindo, né? Criação minha. Pois é, eu acho que é meio parecido com o que aconteceu. Ele estava tão feliz com o resultado da operação dele, não é, Fernanda? Então nós duas. É verdade, Kelly, a gente fica, olha lá, que verde lindo. Aí a gente tá fazendo uma coisa ou outra, volta. Ai, olha lá, gente, meu saldo Verdade. E aí eu acho que foi o que aconteceu com ele naquele dia. Ele estava tão feliz com o resultado dele que ele não queria, sabe, perder aquele prazer por nada. Porque a dor da perda, como eu já falei na live anterior, ela é muito grande. Ela é muito grande. E a gente quer a todo custo evitar essa dor. Só que a gente pode incorrer em alguns erros, que é como vocês mesmos disseram, né? O Leandro tá falando, não foi muito que fiz, mas foi 2 trades com 2 acertos, parei e não operar mais. É isso mesmo. Vamos valorizar, né? Os nossos ganhos também, né? Não é só perdas, poxa vida, afinal de contas, né? E aí, a gente pode incorrer nesse erro de virar espectador do mercado, como vocês disseram, de ter ganância. Nossa, até onde eu posso ir? Nossa, hoje vai ser o trade da minha vida. Nossa, depois de hoje eu não vou operar mais. E a gente sabe que não é verdade, que amanhã vamos entrar de novo. Além disso, né, a gente fica
falta de estratégia, né, como foi falado ali também, não teve uma estratégia de gain, não teve uma estratégia de saída, né? Então, são várias situações que favorecem a esse tipo de frase. E por que eu estou trazendo aqui? Como eu sempre falo para vocês, o nosso objetivo aqui não é julgar ninguém, é simplesmente ilustrar algumas características, ilustrar alguns comportamentos ou ações para que não ocorra mais, né? E aí, né, uma outra coisa, né, que foi realmente, olha só, hoje todo mundo combinou comigo antes de entrar no ar, né? Realmente a falta de planejamento e falta de estratégia, que é exatamente isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Então, qual o perigo maior dessa atitude? É a falta de planejamento, a falta de estratégia, a falta de saber o que eu estou buscando no mercado. Porque assim, quando eu não tenho claro o que eu quero, o que eu estou fazendo ali, qualquer coisa me basta, né? Ai, gente, esse celular, eu vou desligar isso. Na próxima vez eu desligo, eu esqueci completamente. Quando eu estou buscando ali, né? Agora até voltar a tela. Peraí que vai voltar, pessoal. Peraí. Voltou. Beleza. Que qualquer coisa que eu faça, né, eu nunca vou me dar por satisfeito. Inclusive, eu já falei aqui algumas vezes em uma live com vocês que quando um dos motivos da nossa insatisfação constante no mercado, porque o trader, ele é muito insatisfeito, a gente sempre está insatisfeito, né? A gente sempre acha que poderia ter ficado um candlezinho mais, né? E aí a gente acaba nessa insatisfação que ocorre, por quê? Porque eu não tenho um planejamento, porque eu não tenho uma estratégia, porque eu não sei onde eu quero chegar, né, de fato. Então, vamos ver aqui o que o Fernando está dizendo. O problema é que no dia posterior vai querer a mesma operação. É isso mesmo, Fernando, exatamente. Ele vai querer as mesmas pontuações, ele vai querer usar a mesma estratégia e pode ser que não dê certo. Por quê? Porque o mercado, ele é imprevisível, completamente imprevisível, né? E a gente tem que agir conforme o que ele nos dá naquele momento, né? E por esta razão, hoje eu vou falar com vocês, né, sobre o que pode me auxiliar na tomada de decisão. Porque assim, a nossa vida como trader, ela é uma constante tomada de decisão, o tempo todo. Só que dificilmente a gente para pensar o que está envolvido nessa tomada de decisão. Dificilmente. Vocês querem um exemplo? Olha só. Segundo, né, baseado na teoria da utilidade esperada subjetiva, o que é essa utilidade esperada subjetiva? Um nome desse tamanho, né? O que me importa um nome desse tamanho, mas eu trouxe só para vocês terem uma noção. O que é? Geralmente, nós psicólogos, nós estudamos muito a tomada de decisão, que ela é fundamental em diversas profissões. Nós estudamos muito a tomada de decisão, só que os pioneiros na tomada de decisão são, olha aí, Doug, os matemáticos, os economistas, eles são os pioneiros na tomada de decisão. Por quê? Por que será que os economistas, os matemáticos, eles são pioneiros na tomada de decisão? Exatamente porque eles trabalham com isso, eles buscam objetivar tudo, né? Enquanto a psicologia subjetiva, o economista, o matemático, eles objetivam, eles tornam as coisas práticas, é assim, é assim, é assim. 2 mais 2 é 4 e acabou. Na psicologia, 2 mais 2 pode ser 4 mais, né? A gente sempre tenta subjetivar alguma coisa. E por que eu coloquei isso daí, ó? Destaquei a palavra subjetiva, porque assim, quem criou esse tema foi ele ganhou o Prêmio Nobel em Economia. E ele criou isso, a teoria da utilidade esperada. E a psicologia, trazendo para o campo da análise do comportamento, tentando estudar o que pode fazer uma pessoa ter uma decisão mais assertiva, ela colocou essa subjetiva na frente, tá? Só por isso. Tá claro, pessoal? Vocês estão entendendo ou tá muito complicado aí o que eu tô falando? Tô viajando? Muito. Se vocês não estiverem entendendo, me falem, por favor, que eu vou tentar explicar de uma outra forma. Tá tudo bem?
Não tá entendendo ou não tô viajando, Kelly? A aula tá massa. Obrigada, tá? Legal. Valeu, tô entendendo, né? Ah, você é economista, Jonatas, não é? Então tô falando com o público certo. Sobre... Demais a explicação. Obrigada, Jonathan. Tranquilo. Beleza. Tá bom, obrigada, Kelly. Não é isso, então, Jonathan, que vocês são os bambambãs aí da tomada de decisão? São vocês. A gente só se meteu num campo para tentar viabilizar e tornar uma coisa um pouco mais assertiva a tomada de decisão. Então, quem estudou, quem criou esse termo aí, ele era economista, né? E ele ganhou o prêmio Nobel. E aí, o que eles falam, né? Que eles são bem práticos, bem focados, né? Eles trazem a seguinte questão. Primeiro, considerar todas as alternativas conhecidas e possíveis. Segundo, usar de quantidade máxima de informações disponíveis. Beleza. Terceiro, ponderar os riscos. Quarto, calcular a probabilidade dos diferentes resultados. Beleza. Até aí, se eu soubesse de tudo isso antes de entrar no mercado, eu não teria entrado, com certeza. Ser lógico, considerando os fatores anteriores. Ai, só aí... Não, um exemplo disso, né, era a continha que o Doug tava passando lá. Gente, até hoje eu não sei mexer com aquela HP, misericórdia, aquele negócio. Jesus do céu, ele é muito complicado, tem que dar enter toda vez, aí você dá um enter, mas não é no momento... Ó, não dá, é muito complicado. E daí o que acontece? Eles trazem isso de uma forma lógica, porque para eles a lógica faz parte do estudo deles, do que eles precisam, né? Você viu que foi bem simples lá, né? Foi sim, Doug. Só que o que acontece? Às vezes a gente faz tudo isso, mas em questão de segundos, fração de segundos, né? A gente não tem tempo de parar para pensar que a gente está pensando em tudo isso. E aí, o que fazer com toda essa situação? Eu sempre faço essa pergunta para a gente tentar achar uma saída mais prática, né? Então, assim, recapitulando. Para eu ter uma boa tomada de decisão, eu preciso seguir esses 5 itens. Só que o mercado, o day trade, principalmente, ele me dá condições de seguir à risca esses 5 itens? Não dá, né, pessoal? Tem operação que a gente entra, a gente sabe que entrou, sabe que tá certo, mas assim, se eu for tentar explicar para alguém, se eu estiver ensinando, né, só o Martinho e o Charles têm o dom, né, de ficar lá explicando, ó, por que nós entramos aqui, saímos aqui. Se eu for parar para explicar para alguém por que eu tô fazendo aquilo, é claro que vai brecar tudo, aí não vai rolar, né, não vai rolar, né. O Leandro, as 3 normalmente me tiram do trade, é verdade, e é isso mesmo, né. E aí, o que eu posso fazer, né, que aí entra a questão subjetiva, né, da teoria, o que é que eu posso fazer para ser mais assertivo e ter uma boa tomada de decisão, né? E até mesmo se eu ver que é necessário, né, Leandro, sair do trade, não entrar. O que eu posso fazer? Primeiro, treinamento. Que aí, como eu combinei com aquelas pessoas que fizeram as perguntas anteriormente, né? Tô brincando. O treinamento. Uma das formas da gente treinar é através do simulador. Uma outra forma que eu gosto muito de fazer é ficar olhando o Charles e o Martini operar. Então, isso também é uma forma de treinamento. A gente está aprendendo. Ficar olhando as entradas, as saídas, né? Ontem o Martini, por exemplo, ele fez o Sunday, foi muito interessante, né? Então, assim, aprendi muito ontem. Ele puxou várias retas ali de resistências e suportes. Então, isso é uma forma de treinamento, tá? O treinamento. Outra maneira é através do planejamento. Eu preciso ter um planejamento, tá? E o treinamento e o planejamento, eles vão me levar a mapas mentais. O que são esses mapas mentais? Mapas mentais são situações que, se eu estou muito habituada a elas, né? Se eu estou muito preparada para essa situação, eu treinei, né? Eu me planejei, eu estudei as diferentes possibilidades. E por mais que
a reação, né, aquilo que vai me fazer tomar uma decisão seja um pouco diferente, mas eu estarei baseada no meu treinamento, no meu aprendizado, e a minha resposta vai ser rápida e provavelmente mais assertiva. Então, quando eu treino, quando eu faço um planejamento, quando eu crio um mapa mental, eu estou me utilizando dessa teoria que os economistas e os matemáticos, eles falam que auxilia na tomada de decisão. Então, eu estou considerando todas as alternativas conhecidas e possíveis quando eu estudo, quando eu me planejo, quando eu treino, quando eu fico observando alguém operar. Eu estou usando a quantidade máxima de informações disponíveis. Por quê? Porque isso vai me remeter a informações lá atrás que eu já tive. Poxa, eu estou acostumada a ver que nessa situação, o gráfico, quando está dessa forma, ele faz isso ou aquilo, né? Então, eu estou ponderando os riscos, porque eu sei quais as possibilidades de riscos que podem ocorrer, ou melhor, dentro do meu planejamento, eu já tracei os riscos que eu estou disposta a correr. Tudo bem, pessoal? Até aí? Tá tranquilo? Vocês estão me acompanhando? O 4, né? Eu vou calcular as probabilidades. É claro que eu não vou fazer isso. Ah, valeu. É claro que eu não vou fazer isso assim, rigidamente. Mas quando eu treino, quando eu me planejo e quando eu crio mapas mentais, tudo isso vai acontecer naturalmente. Ele vai fluir. Né? Então, um exemplo, eu gosto muito também, quando eu peço para vocês estudarem, né, os gráficos, é uma coisa que eu tenho praticado também. Eu gosto muito de dar print em algumas telas, alguns gráficos, para eu ficar observando as situações do gráfico, cabeça de pivô, né, e como ele vai fazer a retração. Então, isso vai criando mapas mentais, né? Isso vai fixando. Ah, uma outra coisa que eu achei bem interessante quando o Charles fala. Eu falo, o Charles é psicólogo também. Ele fala assim, ó, não sei se vocês se lembram de uma frase que ele sempre fala. Esse gráfico aí faz até mal ficar olhando para ele. Quem lembra dessa frase do Charles? Lembra, né, Alexandre? Isso. Sabe por que ele fala aquilo? Porque, assim, aquilo tá te criando uma memória. Isso, exatamente. Aquilo, né, Flávia? Aquilo tá te criando uma memória que não é bom guardar, né? Que não é bom você ficar lembrando daquela memória. Por isso que é bom você ver, quando você tem uma estratégia pré-definida, que você treinou, que você fez o seu planejamento, todas as vezes que ele acontecer, olha aquele gráfico de novo, vê como foi sua entrada, por que você entrou tão confiante, tão tranquilo, né? Então, aquilo tá te criando um mapa mental, tá? Por isso. E aí, eu vou falar para vocês, com tudo isso, o que a gente vai fazer? A gente vai automatizar as nossas ações. Mas automatizar, que eu digo aqui, não no sentido, fazer de qualquer jeito, não. Quando a gente automatiza algo, é que nem eu dei o exemplo na semana passada de nós dirigirmos um carro que não é automático. Quando a gente dirige, a gente não fica falando ou pensando o tempo todo o que a gente vai fazer. No começo, quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente até desliga a rádio, não quer ninguém falando, né, com a gente presta atenção na passada de marcha, ouve o barulho do motor. Agora, quando a gente já está lá treinado, né, que a gente sabe muito bem o que tem que fazer, que a gente já se acostumou com o ronco do motor, ou que a gente sabe quando o carro dá um soquinho, que a gente já sabe que tem que mudar a marcha, aquilo a gente faz automático, com o som nas alturas ou conversando com alguém, né? Então é isso que eu tô te falando. Quando eu falo para vocês, atitudes automatizadas, é nesse sentido, que existe o aprendizado e esse aprendizado ele tá tão massificado que eu consigo fazer naturalmente. Tudo bem? O Jefferson, cadê o Charlão? Ele só saiu do YouTube? O Charlão, ele tá de férias, Jefferson, você não sabia? Aí a Kelly falando, ele tá de férias. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Como que eu posso fazer o planejamento? Geralmente, assim, o que eu acho que seria interessante se vocês pudessem vir com uma caneta, um papel para fazer algumas anotações. Claro que é uma sugestão minha, tá? Então, em primeiro lugar, né?
o que exatamente você quer trabalhar no mercado financeiro, tá? Então, vamos lá. O que eu quero trabalhar no mercado financeiro? Eu quero operar futuro? Eu quero fazer opções? Eu quero fazer, ações? Então, acho que vocês têm que ter claro o que vocês querem trabalhar, o que vocês querem operar no mercado financeiro, tá? Por exemplo, quando eu comecei a operar, eu fazia dólar e índice. Só que assim, eu vi que eu perdia muito dinheiro no dólar. Eu falei, gente, eu não tenho estrutura para trabalhar com dólar. Eu cheguei a essa conclusão, não dá para eu trabalhar com dólar. E daí eu procurei me especializar no índice. Então, é importante vocês saberem, nesse planejamento, o que de fato vocês querem trabalhar no mercado. Não dá para operar tudo o tempo todo, né? Sei lá, eu acredito que não, mas eu acredito que quanto mais você afunilar, mais você vai conseguir se especificar, né? Que costumam dizer, um oceano de conhecimento com uma profundidade, né? Com pouca profundidade, um oceano de saber de várias coisas, mas eu não lembro como é. Na verdade, eu não lembro como é o ditado. Eu sei que, assim, conhecer muitas coisas em profundidade, quer dizer isso, tá? Vamos lá, mas assim. Tá. O Edson, você opera há quanto tempo? Eu opero, o Edson, desde 2013, 2014, por volta disso, tá? Então, o que acontece? Uma das coisas é essa, a gente conseguir... tá bom, Doug, obrigada, viu, pela força aí, vai lá, vai com Deus. Uma das coisas é a gente definir primeiro o que eu quero fazer, o que eu quero operar. Então, eu sugiro que vocês analisem qual o perfil de vocês diante das infinitas possibilidades, tá? Eu acho que isso é importante. Outra coisa... como eu pretendo fazer isso? Ou seja, se eu sou uma pessoa, né, um pouco mais ansiosa, um pouco mais aflita, ela pode não ter muita paciência de operar no swing trade, ou ficar esperando, por exemplo, sei lá, um gráfico de 15 minutos, 60 minutos. Ela pode não ter tanta paciência. Então, acho que vale vocês perceberem também qual o perfil de vocês para saber se é day trade, se é swing trade ou o quê. Por exemplo, né? No gráfico de hoje, depois eu vou mostrar para vocês o gráfico de hoje. Se é uma pessoa um pouco mais ansiosa, ele ficou ali consolidado 3 horas e 10 minutos. Eu vou mostrar para vocês depois. 3 horas e 10 minutos. Que nem nós temos um colega aqui que acompanha as lives, que para ele foi ótimo, porque ele adora operar em congestão, né? Em consolidação. Só que para quem não opera em consolidação, a pessoa teve que se controlar, teve que se conhecer, teve que já ter claro para ela quais eram os riscos que ela estava disposta a assumir, qual o planejamento dela para entrar só depois do rompimento da consolidação, né? E aí, o terceiro item no nosso planejamento para uma boa tomada de decisão. Para quê? Onde eu quero chegar, né? Aonde eu quero chegar. E isso tem que ser bem específico. Ou seja, eu quero o quê? Eu quero ser day trade ou swing trade, eu quero operar ações, eu quero operar opções. Para quê? Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero ter uma boa aposentadoria? Eu quero ficar rico com tudo isso? Eu quero viver bem financeiramente? Eu quero juntar um valor para que eu possa ir para o... Eu não sei, a gente tem que ter claro quais são os nossos objetivos e onde a gente quer chegar, porque senão a gente vai viver numa corrida dos ratos, né? A Kelly tá falando aqui pra gente, ó. Eu sou ansiosa, porém consigo segurar o trade. Como explica isso? É uma estratégia que você encontrou, Kelly. Sabe o que pode ser também, Kelly? É que você pode ter bem claro qual é o seu setup, qual é a sua estratégia. Então, quando você consegue tomar algumas atitudes que minimizam a sua ansiedade, você consegue controlar, entende? Então, assim, se de repente você criou algumas estratégias, né, ou tem um setup bem claro que você sabe, você confia nesse seu setup, isso pode diminuir a sua ansiedade. Talvez seja por isso que você consiga operar um gráfico de 15 minutos. Tudo bem, Kelly? Entendeu? Aí, obrigada pela força aí, Leandro. Uma outra coisa
Legal. Uma outra coisa, né, é onde eu quero, quanto tempo eu vou demorar para atingir o meu objetivo. E quando eu atingir eu tenho que ter claro o tempo que eu vou chegar até lá e como eu vou mensurar esse tempo, né? Quais são, de quanto em quanto tempo eu vou mensurar isso, né? Então eu posso dar um exemplo para vocês. De repente, eu quero hoje fazer day trade, por quê? Porque eu quero levantar um valor até dezembro para que eu possa, em janeiro, começar a operar ações. Aí eu vou fazer swing trade. E eu vou levantar um valor em ações até eu conseguir comprar alguns títulos para eu ficar posicionada nesses títulos e para eu viver de dividendos. Porque eu quero ter uma aposentadoria um pouco mais tranquila, que daqui a 5 ou 10 anos eu quero não ter que operar mais. Eu quero só viver de dividendos e ajustando algumas coisas conforme eu vou me especializando mais nos fundos. Ficou claro para vocês, pessoal? Porque assim, senão a gente se incorre no risco só de ficar operando por operar, né? E isso vai me levar aonde, né? E aí eu não vou ter uma meta, não vou ter um planejamento, não vou ter uma estratégia. Vocês estão entendendo? Porque senão a gente fica ali só por ficar, não é verdade? E aí, tomando isso como conhecimento, quais são os meus recursos para que isso aconteça? Então, por exemplo, olha lá a gente afiando o machado, né? A figura de afiando o machado, o machadinho lá que a gente está afiando. Então, assim, quais são os recursos que eu tenho para que isso aconteça? Beleza, eu quero operar day trade, eu sei analisar gráfico? Se eu não sei, eu vou procurar estudar, analisar gráfico. Se eu já sei analisar gráfico, eu quero fazer swing trade, então em quais ações que eu vou entrar? Então vou estudar as ações que mais me interessam, vou estudar as ações que podem me trazer o benefício que eu quero. Ou até mesmo, se eu quero fundos, vou estudar quais são os fundos que pagam maiores dividendos, ou as ações que pagam maiores dividendos. Então eu tenho que saber se eu tenho os recursos para isso, e se eu não tenho esses recursos, como eu faço para buscar e como eu vou fazer para adquiri-los, tá? Meu primeiro passo foi fazer a planilha. Isso! Então, o Leandro está falando para a gente que o primeiro passo dele foi fazer a planilha de 50 pontos diários. Tá difícil, mas estamos na luta. Perfeito, Leandro. Ótimo. Então, assim, pra gente é uma forma de você conseguir a consistência também e você conseguir atingir o seu objetivo maior, um objetivo maior, perfeito, né? Eu acho que porque o que acontece, se a gente não coloca algum tipo de parâmetro, que eu acho que o seu tá ótimo, muito bom, a gente cai naquela situação, né, de eu não sei onde eu vou chegar, eu peguei ali na abertura do mercado e eu vou largar isso quando, né? Perfeito, eu acho que você começou de uma boa maneira, né? Utilizando a planilha dos 50 pontos, e aí você vai estabelecendo algumas metas conforme os seus objetivos, né? O Jonatas está falando, como é essa estratégia de 50 pontos diário, amigo? Ah, legal, é a planilha do Charles. Você passa para ele, Leandro, por favor, o link da planilha do Charles? Uma planilha, Jonatas, que você vai no dia a dia, você vai buscar os 50 pontos. Isso, o Leandro vai passar aí, por favor. Obrigada, Leandro. E aí, pessoal, quando você descobre os seus recursos, né, que você tem, então, como você vai fazer com esses recursos para atingir a meta, né? E onde encontrar tais recursos? E aí, como eu estava falando para vocês, que vai muito da nossa característica, da nossa personalidade, eu já estou encerrando, tá, pessoal? Aguenta firme aí, rapidinho. Olha só esse mercado como ele estava hoje. Para quem é uma pessoa, eu acho assim, tem muitas coisas que a gente consegue ver nesse gráfico. Primeiro, a gente tem aprendido que se eu coloco um planejamento, se eu estabeleço os meus gains ou os meus loss, ou então se eu tenho uma regra, uma estratégia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber que num mercado como esse, num triângulo como esse, eu consigo ou não consigo operar. Oi, Carol, tudo bem? Boa noite. Eu consigo ou não consigo operar. Eu, por exemplo, num mercado como esse,
numa situação como essa, ó, que vocês estão vendo aqui, num quadrado desse, eu não tenho facilidade para operar. Mas tem um amigo nosso que ele frequenta a sala que ele opera nessas condições e ele vai bem. Então, o que acontece? Eu esperei 3 horas e 10 minutos para conseguir ver para que lado o mercado ia, para eu poder tomar uma decisão, né? Ter uma tomada de decisão. Obrigada, Leandro. Obrigada. Então, vocês estão entendendo que o autoconhecimento também faz parte do planejamento, do nosso planejamento. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? Tá claro para vocês? Eu tenho acompanhado algumas pessoas, inclusive algumas delas eu queria puxar a orelha hoje, mas a pessoa se veio, não está se manifestando aí. Que a gente tem trabalhado nessa questão do autoconhecimento, que a gente tem trabalhado na questão do planejamento, do estudo da planilha em cima do seu comportamento, tá? E aí, quem quiser conversar comigo, pode me chamar, me chama no meu... Me manda um e-mail, se vocês quiserem. Peraí que eu vou pôr aqui para vocês o meu e-mail. contato@danisamachado.com.br. Esse aqui, quem é? Eu não posso falar, acho que a pessoa não tá aí, não tá... Se tá bem quietinha, sabe, Leandro? Porque sabe que vai tomar um puxão de orelha. Porque fez arte. Então, ó, me mandem um e-mail se vocês quiserem a gente conversar, eu explicar para vocês como funciona essa técnica de observar a planilha, da gente ver o nosso comportamento em cima da planilha, tá? Também... eu tenho também uma forma, vou passar para vocês aqui, só um minutinho. Eu vou passar para vocês o meu, acredito que também preciso disso, Danusa, acredito que falta afinar a personalidade e trabalhar nisso. Sim, escreve lá para mim, manda um e-mail para mim, tá bom? Ou me chama no Instagram ou no Facebook que a gente conversa, tá? Eu tenho alinhado algumas coisas com algumas pessoas, eles têm trazido resultados bons, né? Uma outra moça também a gente conversou, ela falou que teve um bom resultado com relação ao controle da ansiedade, né? Eu vou passar aqui para vocês também o meu YouTube, tá bom? Aí, quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal, por favor, né? Dá uma força lá. Se gostarem, compartilhe as informações com os colegas que são operadores também. E eu acredito, né, que como eu tenho tratado com vocês veja no painel das... Se ela está aí, vê no painel do quê? Dos online, se ela está aí. Quem? Eu não entendi, Leandro. A pessoa que tá se escondendo de mim? Mas eu vou puxar a orelha dessa pessoa daqui a pouco, você vai ver. Do YouTube, a Mica... Puxa, eu vou ver isso, vou ver. Com certeza. Vou puxar já a orelha. É verdade, Kelly. Ele tá se aguentando, né? Ai. Então, pessoal, eu tenho falado aqui nas minhas lives, né? Eu tenho falado lá quando eu posto algum vídeo, que é muito importante também o autoconhecimento, né? Até mesmo para saber se um mercado desse, como que eu posso entrar ou não, né? Então, basicamente é isso, pessoal. E aí, para dar continuidade, né? Quem não viu o meu vídeo que eu postei no YouTube ontem, dá uma olhadinha, que é a introdução para esse nosso assunto de hoje, e também ele vai ser a introdução para o assunto que nós iremos tratar na quarta-feira, tá? Porque para quarta-feira o nosso próximo assunto vai ser sobre os modelos mentais, tá? E o treinamento. Então, assim, a gente já deu uma ênfase aqui na questão do planejamento. A gente falou um pouquinho sobre os modelos mentais, mas na próxima eu vou ensinar para vocês como a gente pode usufruir melhor dessa questão dos modelos mentais. Como eles podem nos ensinar. A Flávia, vídeo muito bom. Ai, obrigada, Flávia. Obrigada, viu?
E aí, pessoal, olha só o que agora não são mais os economistas, né? Aí os psicólogos meteram o bedelho lá, né? E aí eles falam o seguinte: o treinamento e a prática parecem aumentar o desempenho nas tarefas de raciocínio. Olha só que interessante isso. Quanto mais eu treino, quanto mais eu pratico, melhor é o meu raciocínio. E aí você pode melhorar sua tomada de decisão por meio de estratégias com o uso de modelos mentais. Olha que interessante isso. Pronto, achamos uma fórmula, né, do sucesso. Brincadeira, se fosse simples assim, né? Mas isso pode ajudar e muito. Então eu espero, pessoal, que tenha ajudado vocês, né, esse vídeo, que essa live tenha ajudado vocês. Aqui estão os meus contatos, tá bom? Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, dá uma sugestão aí do que eu posso melhorar, tá? Quem ainda não assinou o meu canal, pode assinar o meu canal, por favor, né? Assinem lá, compartilhem com os amigos de vocês, se vocês gostaram. Ah, legal. Vem, Kelly. Vem sim, você vai gostar. Que a gente vai trabalhar um pouco sobre modelos mentais, tá? Que isso eu usava muito quando eu trabalhava, né, com o pessoal de aviação, que os alunos, imaginem a situação, né? Eu acompanhava alguns voos com aluno e instrutor, né? O pessoal falava, você é louca voar com um aluno, né? Mas eu só voava porque o instrutor estava ali do lado. E a gente trabalhava muito eles a questão do modelo mental, desse modelo mental, só que a gente usava outro nome. Então eles faziam uma simulação mental o tempo todo e isso ajudava muito no momento em que eles tinham que ser avaliados. Isso a gente pode se beneficiar também desse recurso de mapas mentais. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu peço desculpa por ter passado aí um pouquinho do horário, né? Que já são 19 horas e 7 minutos. Vou atrás da pessoa para puxar a orelha dessa pessoa. O Leandro. Leandro tá que não se aguenta, Leandro. Então, tenho muito interesse para a quarta. Vai nos acrescentar. Ah, legal, Flávia. Ah, eu espero que ajude sim. E vamos trocando informações, tá bom? Assim, eu também aprendo muito com vocês e para mim é muito importante quando vocês dão a opinião de vocês, quando vocês falam do ponto de vista de vocês, ou até mesmo quando vocês falam, pô, para mim não aconteceu assim, que foi o que a Kelly que falou que ajudou bastante. Ela, poxa, eu sou ansiosa, acho que foi a Kelly, né? Ou a Flávia, que falou, eu sou ansiosa, mas eu consigo um gráfico de 15 minutos. Legal, porque isso serve de experiência e aprendizado pra gente, tá? Eu que agradeço, Kelly. Uma boa noite para vocês, bom descanso e até quarta-feira, tá? Não se esqueçam amanhã de acompanhar o Peretti pela manhã, tá? Que ele vai falar um pouquinho pra gente de como tá o mercado lá fora. Depois o Martini, que vai nos ajudar aí nas operações. Aí à tarde tem o Doug com as nossas continhas, né? E depois tem a Carol, depois do Doug, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença de vocês e uma boa noite. Até amanhã.